Uma boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a cada um de nós. Então, nós vamos falar sobre esse tema, a sociedade atual e o estresse. Vamos fazer, primeiro, algumas reflexões a partir da nossa vida hoje, nossa sociedade atual. Como é que são as condições de vida hoje da nossa sociedade? São melhores ou são piores em termos de conforto, em termos de facilidades? Nós estamos em condições melhores ou piores do que em outros tempos? Tempo da nossa avó, da nossa bisavó. Como é que viviam avó, bisavó e assim por diante? Como é que eles viviam? Viviam melhores do que nós? Em termos de conforto, em termos de facilidades. Era melhor ou era pior? Eu quero que vocês me respondam. Era melhor ou era pior? Era pior, mas tem muita gente que diz que era melhor. Ah, no meu tempo é que era bom. No meu tempo, as coisas eram diferentes. Depende do ângulo que a gente vê. Se nós formos ver em termos de facilidades, as nossas avós, até mesmo mães, passaram bastante trabalho. As pessoas não tinham luz elétrica, não tinham água encanada. Se precisassem utilizar a água, tinha que ir lá no poço, tirar a água, né? Quantas coisas, o ferro, eu me lembro que a minha mãe falava que o ferro era com brasa. Um ferro extremamente pesado. Vocês imaginem passar uma roupa com um ferro à brasa. A gente nem sabe o que é isso, né? O peso que era, alguns estão dizendo que sabem. O peso deste ferro e o quanto era trabalhoso. As viagens eram de carroça, a cavalo, demorava dias para chegar, para visitar um parente, cartas, enfim, toda a comunicação era completamente diferente. Telefone, essa era da minha época. Quando a gente tinha que ligar para interurbana, a gente tinha que ir aonde? Na telefônica. A gente tinha que ir na telefônica. E aí pedia, dava um número para a telefonista, ela ligava e a gente entrava nas cabinezinhas para falar no telefone. Alguns lembram, né? Hoje, a gente vê quantas facilidades. Quantas dores antes as pessoas sofriam. Dores físicas, dores de dente. Não tinha, há mais tempo não tinha anestesia. Tudo era sofrido. As mulheres ganhavam os filhos em casa com parteiras, tivesse a complicação que tivesse. Era muito sofrido, era muito difícil. E hoje nós temos milhões de facilidades. Mesmo as pessoas que têm um poder aquisitivo mais baixo, elas têm hoje um celular, elas conseguem se comunicar com facilidade. Hoje, quantos analgésicos nós temos à disposição. Hoje, até mesmo para trocar um canal, nós não precisamos mais levantar, a gente só aperta um botãozinho. Não precisamos mais ir lá no poço, né? Ninguém precisa ir no poço, tirar água. Então, fazendo essa retrospectiva, a gente vai ver que hoje a nossa vida é muito diferente do que era das nossas avós, bisavós, mães. Então, com isso, a gente pode dizer que a sociedade hoje tem muitas facilidades, certo? Nós temos muitas facilidades. Então, com isso, se a gente não precisa tirar água, o ferro esquenta em poucos segundos, significa que nós temos tempo de sobra. Temos tempo para o que nós quisermos, porque agora a nossa vida está mais fácil. Nem para trocar um canal de uma televisão a gente precisa levantar. Temos tempo de sobra? Temos? Não, né? Não temos esse tempo de sobra, mas então o que está acontecendo?
Se nós, através da tecnologia, conseguimos nos deslocar rapidamente de uma cidade a outra, temos os meios de comunicação a nosso dispor, podemos ver qualquer coisa que precisarmos, fazermos pesquisas rápidas na internet. Quantas coisas nós temos à nossa disposição? E aí, nós começamos a nos perguntar, se com todos esses avanços, se com todas essas facilidades, nós não temos mais tempo, nós não estamos mais calmos e tranquilos, a pergunta é, por que não? Por que não estamos mais calmos e mais tranquilos? É que esses avanços, eles não conseguiram diminuir as enfermidades novas, a violência, nem impedir crimes, nem impedir distúrbios neuróticos, nem impedir depressões, nem impedir ansiedade, e nem o estresse. Mas será que o estresse e a ansiedade são coisas somente de agora, da nossa sociedade atual? Não. Jesus já nos falava sobre a ansiedade, sobre a inquietude. E aí nós lembramos da passagem de Marta, também conhecida hoje como Síndrome de Marta. Perto de 3 quilômetros de Jerusalém, na estrada de Jericó, tinha uma cidade chamada Betânia. E essa cidade é cenário de várias passagens evangélicas. Certa vez, Jesus foi visitar os irmãos Lázaro, Maria e Marta. Então, Jesus estava na casa deles, falando para os discípulos e falando para Maria, para Lázaro. E Maria sentou aos pés de Jesus e começou a ouvir atentamente as palavras de Jesus, ouvindo tudo aquilo que ele colocava. Mas Marta estava muito atarefada. Marta ia daqui para lá, fazendo as tarefas da casa. Marta estava naquele momento, em vez de aproveitar aquele momento glorioso de Jesus em sua casa, ela estava limpando a casa. Ela não estava vendo alguma guloseima, como é da gente pensar, né? Quem sabe ela estava vendo alguma coisa para servir a Jesus, quem sabe ela estava vendo alguma coisa para o visitante. Não era isso. Ela estava fazendo as tarefas normais da casa, as tarefas domésticas. E ia para lá e vinha inquieta. A tal ponto que, num determinado momento, Marta chegou irritada, com uma atitude até mesmo indelicada. Chegou e se dirigiu a Jesus. E disse, Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe só no serviço da casa? Diz-lhe, pois, para que ela me ajude. Vocês imaginem o constrangimento. Mas Jesus, com o seu dom maravilhoso de converter as situações difíceis em valiosas lições de vida, naquele momento, Jesus, então, fitou Marta e respondeu delicadamente a ela, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com tantas coisas. No entanto, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Quantos de nós, variados problemas humanos, nascem do excessivo envolvimento nosso com situações transitórias da vida, a exacerbada preocupação com as rotinas do nosso dia a dia. Comparando hoje essa atitude de Marta,
É como se nós recebêssemos um visitante ilustre, como Divaldo Pereira Franco, na época que estava encarnado, Chico Xavier. Vamos supor que nós recebêssemos Chico Xavier em nosso lar. E em vez de nós darmos a atenção e procurarmos beber daqueles ensinamentos valiosos daquele irmão, a dona da casa dissesse, não, hoje é dia de faxina. Hoje eu tenho que lavar os vidros, hoje eu tenho que lavar o chão, hoje eu tenho que... Porque hoje é dia de faxina. Dando uma importância exagerada para aquilo que não é tão importante assim e que nós devemos saber dar o valor adequado para as coisas e ver o momento que cada coisa precisa ser atendida. Então, Marta deixou de usufruir da presença importante de Jesus para fazer uma coisa que ela poderia fazer depois que ele fosse embora. E às vezes nós estamos com a síndrome de Marta. Nos estressamos em demasia. E aí nós nos perguntamos, são as situações difíceis que nos estressam? Ou somos nós que nos permitimos estressar? É a situação que nos estressa ou nós nos permitimos estressar? O que vocês acham? É a situação ou somos nós? Como é que é? Acho que não sei. Como é que é? É a situação ou somos nós? Aqui é importante nós lembrarmos. Vamos colocar agora um exemplo para que vocês possam me dizer se é a situação ou se somos nós, tá? Então, assim, imaginando que alguém está dirigindo e o motorista de trás buzina. O motorista de trás buzina. E naquele momento que ele ouve a buzina, a pessoa fica extremamente irritada. Se sente ofendida até porque o outro buzinou. Dependendo de como a pessoa se encontra, ela pode xingar o que buzinou, ela pode ficar extremamente irritada, ela pode fazer cara feia para o motorista de trás, pode ficar extremamente nervoso o motorista que levou a buzinada, certo? Bom, essa é uma das situações. Agora imaginando um outro motorista, recebeu a mesma buzinada e ele não dá atenção para a buzina de trás, ele dá espaço para o outro passar e deixa o outro passar e continua tranquilo. Ele não entra naquela vibração, ele não se irrita com o outro. Se o outro está com pressa, que ele não sabe o porquê, ou se o outro está irritado, ele deixa o outro passar. A situação é a mesma, mas as reações são diferentes. Então, é a situação que nos estressam, são as situações que nos estressam, ou nós que nos permitimos estressar com as situações? Agora vocês podem me dizer, já que a gente já deu um exemplo claro. Nós, então, não é a situação. É como eu encaro aquela situação. É como eu avalio aquela situação. A nossa afetividade, ela pode estar em dois extremos diferentes, dois extremos opostos. Um extremo é a apatia. O indivíduo apático é aquele que ele não toma parte de nada, ele está apático, como o próprio nome diz. Ele não julga nada, não interfere em nada e fica indiferente ao que está acontecendo. O outro extremo é o quê? É o indivíduo que ele está extremamente irritado. E ele está irritado porque ele está no extremo oposto. Ele está envolvido demais com a situação.
Então, ele julga tudo, julga a todos e quer que as coisas sejam como ele imagina que deveria ser. E com isso ele está envolvido emocionalmente de uma forma muito intensa. Nós devemos buscar o quê? O equilíbrio. Nem para um lado da apatia e da indiferença, nem para o lado da irritabilidade. Eu me permitir envolver demais com determinada situação. Então, vamos imaginar como é que chega o primeiro motorista. Sabe aquele motorista que levou a buzinada e xingou, brigou? Como é que ele chega em casa? Feliz? Alegre, tranquilo? Um doce de pessoa, quando ele chega em casa, todo mundo, se sente bem? É assim? Não. Dificilmente ele vai conseguir mudar esse padrão vibratório. Porque ele se envolveu com uma carga deletéria. E ele, com certeza, é como se ele pegasse um lixo e ele leva esse lixo para onde? Para a casa dele. Ele leva o lixo para casa e aí é possível que ele contamine a esposa, é possível que ele contamine os filhos, ou se não for através... Isso aqui eu estou colocando de uma forma geral, sem que nós estejamos vigilantes e atentos. Se estamos invigilantes, quando alguém nos agride, a tendência do ser humano é agredir. Se estamos vigilantes, quando alguém nos agride, nós paramos, refletimos, contamos até 10, olhamos para a pessoa e vemos que ela não está bem. E que nós não vamos entrar naquele padrão e ficarmos mal como ela está. Então não depende do ambiente em si, o estresse. Porque tem coisas que para algumas pessoas estressam em demasia e para outras pessoas aquilo é tranquilo. Não é verdade? Tem coisas que para um é um bicho de 7 cabeças, para o outro aquilo é um pequeno obstáculo que com tranquilidade o indivíduo vai conseguir superar e passar. Só que o estresse, se ele começa a se tornar parte da vida do indivíduo, eu me estresso um pouquinho com uma coisa hoje, amanhã de novo, ele tem um efeito cumulativo. E eu começo, talvez, a ter sintomas físicos. Que tipo de sintoma o estresse causa? Distúrbios de sono, dores musculares, cefaleias. A pessoa pode sentir irritabilidade excessiva. É importante nós lembrarmos, lembra quando eu falei da apatia e da irritabilidade? Quando o indivíduo, vou fazer um parêntese aqui, quando a gente falar então agora da irritabilidade, quando o indivíduo ele está extremamente irritado ou extremamente sensível e envolvido numa determinada situação, o indivíduo avalia a situação de uma forma como se fosse, ele pega tudo para o pessoal. Vamos fazer um pequeno exemplo. Se ele está estudando, e aí o vizinho está escutando música alta. Naquele momento, ele não pensa que o vizinho está escutando música alta porque ele está querendo, dentro da visão dele, curtir a música. O que ele pensa? Ele acha que assim, o vizinho está escutando música alta para me irritar. Ele acha que tudo o que acontece é para lhe irritar. O meu filho está fazendo birra ou está agindo assim para me irritar. O meu marido está agindo dessa forma para me irritar. A minha esposa está fazendo isso ou deixando de fazer aquilo para me irritar. A pessoa joga tudo para a situação pessoal.
Ela acha que os outros estão fazendo as coisas para irritá-la. E não entendendo que talvez a outra pessoa nem saiba da existência dela, como o vizinho. Talvez o vizinho esteja lá escutando a música dele, sem se dar conta que ele deveria, sim, perceber se não está incomodando alguém. Mas talvez o vizinho não queira irritá-lo. Está irritando. Então, quando nós deixamos que o estresse tome conta da nossa vida, nós deixamos que sentimentos de infelicidade, de tristeza, de pessimismo, de agressividade comecem a fazer parte da nossa vida. Nós vamos perdendo aquele ânimo, aquela alegria de viver, aquela motivação, aquele entusiasmo pela vida, entusiasmo pelas coisas que nós realizamos. A gente vai fazendo, vai vivendo, vai entrando no automático. E quando nós colocamos a nossa vida no automático, nós não experienciamos a nossa vida como ela deveria ser. Porque eu coloquei no automático. E quando eu coloco no automático, não passa pela minha consciência. E aí nós paramos, olhamos para trás e lembramos de pouquíssimas coisas da nossa vida. Não me lembro direito o que eu fiz. Não me lembro o que aconteceu. Não vi meus filhos crescerem. Porque nós colocamos no automático. Porque nós não permitimos com que determinadas situações fossem vivenciadas por nós de uma outra forma. Será que eu estou colocando a minha vida no automático? É só nós começarmos a avaliar. Aqueles que têm carro e que saem do carro e estão tão acostumados a acionar o alarme, acionam, dão 3 ou 4 passos e olham para a chave e acionei ou não acionei o alarme? Já aconteceu isso com alguém ou só comigo? Já? Às vezes a gente faz essa. Acionei ou não acionei? Desliguei ou não desliguei? Fiz ou não fiz? Quando é uma coisa que nós fazemos com determinada frequência, nós não precisamos pensar para fazer. E se nós não pensamos, nós não registramos. Aí as pessoas dizem, eu estou com uma memória péssima. Na realidade, ela não está presente onde ela se encontra. Ela está no local e a sua mente está no momento seguinte. Ou no passado, ou no futuro. No passado, remoendo o que deixou de fazer, ou o que aconteceu, ou no futuro, pensando o que ainda tem que fazer. Outra coisa que o estresse causa em nós é a deficiência do nosso sistema imunológico. As pessoas estressadas, elas contraem mais gripes, elas contraem maior número de doenças e ao ficarem doentes levam mais tempo para se reequilibrar. Só que o indivíduo estressado, ele não causa prejuízos somente a si mesmo. Se fosse, a gente lamentaria, mas a gente não teria muita coisa que fazer. Agora, o que acontece? O indivíduo que está estressado, ele provoca uma rede que vai enlaçar todos os que se aproximam do estressado, se os outros não se derem conta. Um estudo da Universidade do Texas relata que o estresse pode atingir os nossos amigos, familiares, colegas, cônjuges, filhos, todas as pessoas que tiverem contato com o estressado. Voltando lá no primeiro motorista, que chegou em casa, passou atenção para a esposa repassou essa atenção para os filhos podem repassar atenção para os colegas. Na escola, essa atenção de uma criança pode contaminar quem? Além dos outros colegas, a professora. A professora pode chegar em casa e contaminar o seu esposo e seus filhos, e assim por diante.
Essa contaminação vai depender de nós, se nós vamos permitir ou não. Se não fizermos nada, a gente vai cair na rede do estresse. Se nós fizermos alguma coisa e estivermos conscientes, é possível que a gente consiga ficar fora dessa rede. Então, como evitar essa rede do estresse? Procurando ter um entendimento adequado da nossa vida. O que realmente é importante? O que realmente é importante na nossa existência? Se eu desencarnar amanhã, isso que eu estou extremamente estressada hoje, que peso vai ter? Que peso vai ter? E aí, dependendo do peso que nós dermos para aquilo, é o peso real. Não o peso que hoje nós estávamos colocando. Porque às vezes a gente faz um bicho de 7 cabeças, uma tempestade em um copo d'água, por uma coisa pequena, por coisas que não são importantes, por coisas que poderiam e deveriam ser vistos por nós como situações que nós temos a capacidade, sim, de metabolizar e dar a volta por cima. Devemos utilizar sempre a razão para que o estímulo de fora não nos afete tanto. Será que nós podemos controlar a ação dos outros e controlar o ambiente? Podemos ou não? Não podemos controlar a ação dos outros nem do ambiente, certo? Mas nós podemos modificar, sim, a nossa forma de interpretar e de agir e reagir frente àquilo, certo? Muito bem. Certa vez uma pessoa conversando comigo, dentre as coisas que mais irritavam a ela disse que tinha uma que irritava profundamente. E eu fiquei esperando algo mais sério. E essa pessoa me disse assim: uma das coisas que eu fico extremamente irritada, com tom solene, é quando alguém espirra alto. Eu digo, como? Quando alguém... Sabe aquela pessoa que espirra e dá aquele grito junto quando espirra? Sei, já vi. Pois é, eu trabalho numa repartição pública e tem alguns colegas que são extremamente mal educados. Dão um espirro extremamente alto. E eu perguntei para ela, muito bem, isso te irrita, não é verdade? Mas eu queria saber, o que será que você pode fazer a respeito disso? Já que tu não pode evitar que o outro espirre. E ela disse, olha, se eu pudesse, eu ia até lá e ia dizer para ela, espirre com educação, espirre mais baixo. Em quem essa pessoa estava colocando a solução ou o problema em si? Em quem? Nela ou no outro? Estava colocando no outro. Mesmo a gente tentando conversar com ela para que ela resolvesse aquilo, ela achava que o problema não era ela. O meu problema é o outro. Se o outro parar de espirrar alto, está tudo bem. Não é essa a questão. A questão é que ela estava irritada e uma pequena coisa de alguém espirrar causava nela um tremendo mal-estar. Mas quem permitia isso era ela. Era ela. E ela colocava, então, a situação no outro, né? Quando nós colocamos a solução de algum problema, de alguma situação no outro, a gente consegue resolver? Não, né? E por que a gente ainda teima? A gente ainda teima a querer que o outro... Não, se o outro fizer isso, tá tudo bem. Se o outro deixar de fazer aquilo, vai ser ótimo. Se o outro
Nós temos que mudar a nossa forma de perceber aquilo que está acontecendo. E se está nos irritando, nós temos que perguntar: por que isso me irrita tanto? Por que isso me causa algum mal-estar? Eu posso ver isso de outra forma? Eu posso fazer diferente? Eu posso neutralizar? Posso. O outro só vai me irritar se eu permitir. Sempre assim. Só que nós que nos permitimos e dizemos: o outro me irrita. Por que nós estamos dando poder às outras pessoas? Esse poder quem está dando somos nós. É o outro que está me irritando porque eu estou dando poder a ele. Você dá o poder que você quiser para os outros. Agora você pode colocar esse poder dentro de você, só um pouquinho. Eu não posso mudar o que os outros estão fazendo, eu não posso mudar essa situação, mas eu posso mudar a minha forma de ver isso. Isso é importante? É ou não é? Se é, vamos trabalhar para resolver aquilo. Não é, vamos achar um jeito de nos libertarmos daquilo. Precisamos aprender a cultivar a paz dentro de nós. A gente quer ter paz, mas a gente acaba não cultivando essa paz no nosso dia a dia. Quantas pessoas que querem desestressar e vão ver filmes de tensão. Filme que só tem tiro, guerra, luta. Estou desestressando. Normalmente os homens gostam mais desse tipo de filme, né? Só que isso não desestressa ninguém. Não desestressa. A pessoa pode até achar que ela está desestressando, mas ela não está. Ela está vivenciando uma outra situação de estresse fora dela, observando, mas ela está também interagindo. Estudos da neurociência, hoje em dia, nos mostram imagens do cérebro pedindo a pessoas, enquanto vivenciavam uma situação, fizeram imagens do cérebro e depois só imaginando essa mesma situação. As imagens foram quase que idênticas entre o vivenciar e o imaginar. Então, tudo aquilo que nós imaginamos, o nosso corpo, o nosso cérebro, entende como verdadeiro. E as minhas células irão, naquele momento, reagir de acordo com aquilo que está se passando na minha mente. Então, para que possamos cultivar a paz, vamos ouvir boas músicas, ler bons livros, procurar fazer uma meditação, uma oração. Vamos proporcionar momentos agradáveis em família. Vamos procurar brincar, sorrir mais, desenvolvendo o bom humor, porque o estressado tem bom humor ou não? É bom a gente conviver com alguém que está estressado? É bom? Não, né? E às vezes é bom a gente se olhar no espelho, para a gente ver como é que está a nossa carranca, se nós estamos, né, com o nosso semblante fechado, ou se nós estamos abertos, se nós estamos mais leves. Tem pessoas que acham que viver a vida de forma mais responsável e adulta tem que ser carrancudos. Tem que estar com a cara fechada. Não podem sorrir. Estudos feitos por Franz Wall com chimpanzés, ele demonstrou que as brincadeiras e as diversões fazem parte da vida dos chimpanzés. E essas brincadeiras são a chave para que esses primatas consigam resolver os problemas e evitarem confusões em grupo. Brincadeiras entre eles. E segundo esse professor, os seres humanos já foram chamados de Homo ludens, porque todos nós temos um elemento lúdico dentro de nós. Somos considerados primatas brincalhões.
graças ao nosso gosto pela música, pela dança, pela cultura, pelos jogos, pelos esportes. Só que o ser humano está perdendo o seu lado brincalhão, o seu lado lúdico. Neste livro, Estamos Prontos, muito interessante, o Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed, ele diz o seguinte, que a nossa harmonia interior pode ser determinada pelo modo como nos permitimos brincar. Brincar, sorrir, nos divertir. Poucos riem tão espontaneamente quanto gostariam. Muitos deixam de ver o lado engraçado do seu cotidiano. Muitos deixam de ver o lado engraçado. Se a gente faz alguma coisa errada, vocês já riram de si mesmos? Alguns sim. Outros não. Né? Alguns ficam furiosos se fazem alguma coisa errada. Alguns chegam ao ponto de se xingar, o que é um absurdo. Por que nós vamos nos tratar desta forma? Precisamos aprender a sorrir mais. Não é fazer o outro de palhaço, mas se nós estamos em família, se nós estamos passando por uma situação, se nós brincarmos, nós vamos relaxar. A brincadeira relaxa. A brincadeira tira a atenção do momento. Me lembro de uma situação de Sócrates, que a gente já contou aqui em outro momento, mas que vale a pena relembrar. Sócrates, uma calma em pessoa, diz que ele não saía do sério em hipótese alguma. E a esposa dele extremamente irritada, irritadiça. E quanto mais calmo ele ficava, mais a Champita, que era a esposa dele, ficava irritada. Certo dia, Sócrates estava conversando com amigos. E ela, extremamente irritada, passando de lá para cá, e chegou a um extremo. O que ela fez? Como ele não saía do sério, ela pegou um balde d'água e jogou um balde de água fria na cabeça de Sócrates, que estava conversando com seus amigos. E ficou esperando a reação dele. Agora eu quero ver se ele vai reagir ou não. E ele, com toda a calma, ele disse, depois da trovoada sempre vem a chuva. E continuou conversando tranquilamente com os seus amigos. É claro que nós não precisamos ter uma paciência de Sócrates, mas nós podemos sim desenvolvê-la. Podemos, com pequenas coisas, não nos deixar envolver, abater, estressar, porque como nós vimos no início, não é a situação que nos estressa. Somos nós que permitimos estressar pelas situações. Se é uma situação de doença, vamos confiar em Deus, vamos confiar em Jesus, vamos confiar na espiritualidade amiga e vamos levar a pessoa a um hospital, vamos dar toda a assistência e fazer o nosso melhor. Mas não adianta eu me desesperar na frente do doente. Eu preciso dar a assistência que precisa. Bom, está no hospital, está sendo medicado, está recebendo o que precisa. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar na vida, vamos confiar nas pessoas, vamos confiar em nós mesmos. Vamos confiar de que tudo que nos acontece está dentro das nossas necessidades evolutivas. E se aquilo está nos acontecendo, alguma coisa eu posso aprender com isso. Então vamos sorrir mais. Vamos deixar a nossa vida mais leve. Não vamos levar as coisas tão à ponta de faca. É tão bom estarmos próximos de pessoas que brincam, que riem, que descontraem, que são pessoas que trazem a alegria e a felicidade.
Ninguém gosta de estar junto de alguém que é carrancudo, que está sempre o quê? Dando ordens, ou mandando esse ou aquele, ou dizendo o que o outro tem que fazer. Quem gosta de estar com pessoas assim? Gostamos de pessoas que estão mais leves, que são responsáveis, é claro, mas que conseguem ver as coisas e colocar cada coisa no peso que realmente elas têm. Então, o estresse é algo que sempre existiu. Depende de nós nos deixarmos estressar ou não. Temos muitas facilidades, temos muito conhecimento. Então vamos utilizar esse conhecimento em favor próprio, buscando dia a dia fazermos com que a nossa vida seja de mais paz, mais harmonia, mais tranquilidade. Com isso, se eu não me estressar, eu vou ficar mais saudável em todos os sentidos, emocionalmente, psiquicamente e fisicamente. Então, que Jesus possa envolver a cada um de nós e que todos nós busquemos sorrir mais, viver melhor, desenvolver a gratidão dentro do nosso coração. Com isso, com certeza, estaremos vivendo com mais plenitude. Obrigada pela atenção.